que me fez continuar de pé. Eu já ouvi a tua voz, foi o que me deu forças para caminhar. Eu ouço seu sussurro, filho, não para. Olá, meus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação imensa estar na presença do Senhor mais uma manhã juntamente com você e com a sua casa, tá bom? Se é a primeira vez que você está acompanhando esses nossos devocionais, sinta-se em casa. Aqui é o lugar onde você pode pertencer. Já se inscreve no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, manda no grupo da turma desviada. Fala assim, Deus tem algo para você. Tá bom, meus lindos? Muito obrigado para vocês que são membros do nosso canal. Tem sido pessoas levantadas pelo Senhor para manter esse projeto aqui de pé todas as manhãs, há quase 3 anos. Fico muito feliz e agora uma novidade é que você pode fazer parte da nossa comunidade Propósito de Impacto aqui através do YouTube. Basta que você seja membro, clique no botãozinho Seja Membro aí e escolha a modalidade comunidade exclusiva. Então você terá acesso a todos os nossos quase 60 encontros. É muita coisa. E hoje nós começamos a estudar o livro de Tiago. Nosso primeiro encontro foi poderoso, querido. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Muito obrigado para você que é membro do canal. Que Deus multiplique a 100 por 1 a tua semente em nome de Jesus. Lindos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e eu espero que você seja grandiosamente edificado. Tá bom? Eu quero que você tenha o costume de muitas vezes se desconectar de tudo aquilo que pode te distrair. Todas as vezes eu falo isso. Todas as vezes eu digo, te desconecta de tudo que pode roubar a tua atenção, porque às vezes a gente está tão preso no nosso dia a dia, a gente está tão preso nessa correria. E aqui eu já deixo um ensinamento muito forte para você. A palavra de Deus diz, olha, busque primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, não é verdade? Então ele fala, busque primeiramente o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Tudo o que não é o Senhor é acréscimo. E às vezes a gente está tão correndo todo tempo, todo momento, correndo, e a gente não para colocar as coisas nos seus devidos lugares. A gente está tentando acrescentar Deus no nosso meio. A gente está tentando acrescentar Deus onde nós estamos. E não, irmão. Não é assim que as coisas funcionam. Deus não é um acréscimo, Deus é uma prioridade. Muitas vezes nós tentamos colocar Deus no nosso dia a dia, na nossa correria, mas não é esse lugar de acréscimo que Deus tem que estar, é no lugar de prioridade, tá bom? Então quando eu quero te ensinar a se desconectar de tudo que pode roubar a tua atenção, eu estou te mostrando que Deus tem algo mais, Deus tem algo a mais, Deus tem algo maior para você. Então volta a tua atenção porque tem uma palavra do Senhor nessa manhã para você, tá bom? Então se você estiver no crossfit, correndo na rua, tá dirigindo, tá indo pro trabalho, tá voltando do trabalho, tem gente que trabalha de madrugada, volta do trabalho ouvindo as nossas mensagens. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração nesse encontro de hoje, tá bom? Pai, nós te damos graça, nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos todos os nossos anseios, as nossas dúvidas. Nós entregamos, Pai, nas tuas mãos tudo o que tem muitas vezes nos afligido. Pai, nos ajuda, nos ensina, nos mostra, Senhor, quais são os melhores caminhos que nós devemos percorrer. Nos mostra, Senhor, quais são as mesas que nós devemos nos assentar. Abre, Senhor, os caminhos, as portas que nos levam ao lugar que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, para que eles cresçam, para que eles frutifiquem, para que eles encontrem esse lugar de promessa que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus, que a terra fértil, que é o coração deles, esteja agora disponível para receber essa palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, lindos? Amados, eu quero muito compartilhar com você uma palavra do Senhor ao seu coração.
Eclesiastes, no capítulo 11, a partir do verso 4 em diante, a palavra diz o seguinte: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Deus dá semente àquele que semeia, não àquele que fica olhando para os céus, não àquele que fica olhando para o vento. Não. Deus dá semente para o que semeia. Deus se revela não apenas àquele que quer, mas àquele que busca. Porque nem todo mundo que quer a revelação do Senhor tem acesso às revelações dele. Nem todo mundo que está querendo ver a face do Senhor realmente vê a face do Senhor. Porque não é só querer, é se mover em busca daquilo que está querendo. Então, quando nós estamos nessa vida de crescimento constante com o Senhor, nós somos ativos em algumas coisas e aprendemos a descansar em outras. Nós somos ativos e intencionais naquilo que nos cabe e somos pessoas que descansam naquilo que é responsabilidade do Senhor. Então, quando eu estou nesse lugar de descanso, quando eu estou nesse lugar de confiança, eu acredito que Deus é capaz de fazer muito mais do que eu penso, do que eu planejo. Eu confio nele. Eu faço o que preciso fazer. Eu busco. Deus se revela àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque não estou buscando apenas aquilo que ele é capaz de fazer, mas principalmente quem ele é. E quando eu estou buscando quem ele é, eu entendo que a semente que está nas minhas mãos é porque ele me deu. O problema é que quando Deus nos dá uma semente, muitas vezes nós estamos com essas sementes nas mãos, nos agarrando a elas. Eu estou olhando para os céus, não estou vendo nuvens de chuva. Eu estou olhando para o vento, para o tempo, e não estou vendo características de que vai chover. E às vezes a terra que eu estou está seca, rachada. Não está fácil as coisas. Não estão fáceis as circunstâncias. Eu estou com a minha semente na mão. Nessa dúvida, eu semeio ou eu guardo? O problema é que quando você demora demais com a semente nas tuas mãos, você acaba sufocando essa semente. Você acaba estrangulando essa semente. E o potencial que era latente nessa semente foi estrangulado porque você quis controlar aquilo que Deus te mandou semear. Fato é, quando nós estamos debaixo de uma palavra, não é o tempo que vai decidir se vamos ou não nos movermos. É o direcionamento dos céus. Não é se está chovendo ou se está fazendo sol. Não é se a economia está boa ou se ela está ruim. Não é se o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda está ou não prosperando, que significa que eu não vou prosperar. Não é porque a economia não está boa que significa que a minha casa, a economia do meu lar também estará ruim. Não, irmão. Eu preciso entender que a dinâmica da minha vida não está sujeita à dinâmica do mundo à minha volta. Aquilo que eu vivo está sujeito àquilo que Deus fala. Cabe a mim ser resiliente e me manter firme enquanto Ele está falando. Enquanto ainda não se cumpriu o que Ele prometeu. Enquanto ainda não permanece firmado aquilo que Ele disse. Então, escute. A palavra está nos ensinando sobre observar e não plantar. Aqueles que olham, mas não acessam. Não se movem. Não tomam atitudes. E tem gente que está aqui nessa manhã que Deus já deu direcionamentos. Não se moveu. Não saiu do lugar que deveria ter saído. Não tomou certas decisões corajosas por causa do medo. Eu já falei sobre o medo aqui com vocês, irmão. Eu já falei sobre o medo com vocês. Mas o fato é que o meu medo não pode, em circunstância nenhuma, em momento nenhum, determinar a minha decisão. O meu medo, muitas vezes, ele vai balizar as minhas reações. Eu não ando a 100 e tantos quilômetros por hora numa estrada porque eu tenho medo de morrer, eu tenho uma filha para criar.
Eu não ando de moto, pinando, fazendo grau, porque tenho medo de cair, me ralar todo. Quem sabe quebrar um braço, uma perna. Eu tenho medo, irmão. Então o medo em doses homeopáticas, ele te protege de alguma coisa. Mas a partir do momento que o medo, como um medicamento dado em uma dose excessiva, pode te levar a óbito, o medo pode te levar a uma paralisia. E tem gente que está com a semente na mão, irmão, apegado mais à bênção do que ao abençoador. E tem muitas pessoas que não estão mudando de temporada, não estão conseguindo colher aquilo que Deus tem para essas pessoas, porque não estão plantando aquilo que Deus semeou, aquilo que Deus colocou na mão para que eles semeassem. Não estão plantando aquilo que Deus disse, semeia. E essa é a dinâmica, irmão, essa é a mudança de tudo. Porque veja, quando eu falo sobre dízimos e ofertas, quando eu falo sobre entregar, eu entendo que eu só entrego porque um dia eu recebi. Isso eu aprendi um pouco mais jovem, um pouco mais novo. Não vou falar menor porque não tem como, mas um pouco mais novo. Eu aprendi sobre dizimar e ofertar. Eu aprendi sobre entregar ao Senhor, não a homens, ao Senhor, aquilo que o Senhor já havia me entregue. Então, quando eu entrego, é porque eu já recebi. Eu não dou para ter, eu dou porque Ele já me deu. Então, existem coisas que Deus ele toma iniciativa na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Quando Adão estava no Éden, Adão não chegou primeiro do que o jardim, chegou depois. Deus já havia preparado tudo, o projeto já estava pronto. Adão só precisava desfrutar. Adão só precisava colher o que ele não semeou. Mas chegou um ponto que o ser humano caiu e a dinâmica foi pervertida. A dinâmica da vida foi colocada nesse lugar de queda. Então, agora o Adão e sua família precisavam plantar. Precisavam plantar para poder viver do suor, viver dos seus próprios esforços. Então, chegou um momento que Deus falou de forma muito forte ao meu coração. O Glauberson, tudo aquilo que eu começo, eu mantenho. Tudo aquilo que eu começo, eu termino. Essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração. Tudo aquilo que Ele começa, Ele termina. Se Ele te deu a semente, é porque Ele vai te dar o crescimento. Se Ele colocou em você um potencial latente para ser plantado em algum lugar, é porque você vai frutificar a 100 por 1. Se Deus te deu planos, projetos, palavras, é porque Ele vai te sustentar no meio do caminho. O problema é você não desistir, não estrangular a tua semente, não comer a tua semente, mas você também não fazer um funeral quando você jogá-la e semeá-la. Irmão, ser irresponsável é diferente de ser desapegado. O que nós precisamos aprender é sermos desapegados com as bênçãos que Deus nos dá, porque às vezes a gente está tão preso àquilo que nós queremos que nós deixamos de ver aquilo que Deus está tentando fazer na nossa vida e nós estamos atrapalhando. Irmão, porque uma das principais coisas que limitam o agir de Deus em nós é a nossa crença nele, sabia disso? Nos limita demais, a nossa crença nele nos limita muito a vivermos aquilo que ele tem para a nossa vida. A nossa crença nele nos limita muito a desfrutarmos aquilo que ele tem para nós. Então eu quero, em nome de Jesus, que você entenda nessa manhã, nesse momento, Deus te deu sementes para que você semeie. Seja sábio para semear no meio do caminho. Seja sábio para passar por um profeta e não deixar com que ele saia da tua casa de mãos abanando. Pastor, por que você está falando isso para mim? Porque princípio de honra é de quem é honrado. As pessoas podem, às vezes, terem atitudes de honra, mas nem todo mundo que tem atitude de honra é honrado, é honroso, sabia disso? Por quê, pastor? Porque às vezes você está honrando apenas as pessoas que fazem algum bem para você, mas o difícil é honrar aquela pessoa que às vezes te trai, como Judas, por exemplo. Nesse momento você demonstra se você está honrando ou se você é honroso. Mas se você for alguém honroso, você honra independente da circunstância. Você está semeando. Irmão, nenhum profeta
que liberou uma palavra sobre a minha vida saiu da minha presença sem uma oferta. Pastor, por que o senhor está me falando isso nessa manhã? Porque uma das principais coisas que o brasileiro hoje precisa aprender é sobre oferta. O problema é, existe um cartel gospel de pessoas que se valem da fé dos outros para enriquecerem. Isso é verdade, irmão. Existe um cartel demoníaco de pessoas que, ao invés de abençoar, eles estão amaldiçoando a vida dos outros, mentindo para eles, trazendo palavras deturpadas e ainda por cima pedem pix. O que eu estou te ensinando aqui, irmão, o que eu sempre te ensinei desde o começo dos nossos devocionais, nunca foi para você ofertar na minha vida. Eu falo isso sem nenhum tipo de receio, porque eu só fui compartilhar o meu pix por inúmeros pedidos de inúmeras pessoas 1 ano depois dos nossos devocionais terem começado. Eu nunca apareci num devocional aqui pedindo nada para vocês. Olha, façam pix, porque eu vou mandar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Sabe por quê, irmão? Porque não é isso que eu quero ensinar para vocês. Vocês não têm que depender da minha palavra, vocês têm que depender da palavra de Deus. Só que a gente está vendo no mundo que eu estou precisando trazer esse assunto à baila, falar sobre semeadura, falar sobre engano, porque está tão comum no nosso dia a dia que ninguém está falando nada. Então eu preciso que você entenda, irmão, o profeta, ele não vem para tirar algo de você, ele vem para acrescentar algo dos céus na tua vida. Cabe a você, debaixo de uma direção do Espírito Santo, ofertar na vida daquele profeta, se assim você for guiado a fazer. Mas uma das coisas que eu estava pensando na época, eu digo, Deus, me dá uma luz para que a gente possa manter esse devocional de pé. Tudo tem um custo, irmão. A câmera que eu estou falando com você tem um custo, esse microfone tem um custo, essa sala tem um custo, essa energia tem um custo, essa internet tem um custo, essa plataforma tem um custo. Tudo tem um custo. Eu não posso pagar com fé, mas eu também não posso utilizar a minha fé para enriquecimento próprio. Porque isso é mentira, irmão. Não está na palavra isso não. São falsos profetas. E eu questionava a Deus, Deus, o que eu faço? Me ajuda. Ele falou, cara, ensina, vai além. Cria um treinamento a mais, que aí você abençoa mais as pessoas e as pessoas te abençoam e você vai mantendo o teu projeto. Faz as mentorias. Gente, foi tão disruptivo que a comunidade, por exemplo, todo mundo compartilha do mesmo pensamento. Gente, não faz sentido nós estarmos nessa comunidade recebendo todo esse conhecimento pagando R$49 por mês. Você não compra às vezes nem um sanduíche com esse dinheiro. Esses dias eu fui no McDonald's e a conta minha da Luciane deu 70 e poucos reais. No McDonald's. Então eu deixo de comer um sanduíche para me reunir 12 vezes no mês com as pessoas que são muito usadas pelo Senhor para me ensinar. Eu falo como Glauberson, como pastor, eu aprendo muito na comunidade. O que eu estou tentando te ensinar aqui, irmão, não é o que eu estou vendendo, não é o que eu estou comercializando, não se trata disso. Se trata de nós precisamos começar a perceber os profetas que são verdadeiros na nossa nação. Esses profetas falsos, nada mais, nada menos são do que aquilo que o povo está buscando. É ou não, irmão? Fala para mim. O povo um dia chegou para Deus e disse, Deus, nós queremos um rei. Peraí, lindo. O rei já estava sendo gerado, estava na família de Jessé, mas eles queriam um rei ao molde deles. Irmão, Saul passou mais tempo liderando a nação sem o Espírito Santo do que com ele. O Saul passou mais tempo liderando a nação sozinho do que com Deus. Qual é o problema de tudo isso? Eles oravam para Deus para que Deus desse um rei que acabou não guiando a nação, sendo usado pelo Senhor. E hoje nós temos um povo pedindo por falsos profetas, porque se não houvesse uma demanda para profecias falsas, não existiriam falsos profetas. Esse é o problema, irmão.
Tem muita gente que não semeia mais na vida de profetas verdadeiros por causa dos falsos. Enquanto isso, aqueles que são enganados estão lá entregando tudo que tem, tudo que não tem, por uma mentira. Porque a mentira é mais confortável para eles do que a verdade que confronta. Irmão, esse devocional não tem um prazo de validade. O prazo de validade é a palavra de Deus. E se ele disser amanhã, para que eu não continue mais, eu não continuarei. Porque eu não estou aqui para cumprir a vontade de vocês. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu já ensinei isso para vocês. Só é possível que você seja capaz de servir de forma plena a alguém quando você se liberta dessa pessoa. Eu preciso me libertar das expectativas, dos achismos. Às vezes um devocional não fala tanto quanto o outro para você, mas talvez para você fala muito, mas para o outro fala pouco. Eu não posso tentar agradar todo mundo, irmão. Isso é uma ilusão, isso é uma utopia. Não vai acontecer. Eu estou aqui para agradar apenas ao Senhor e servir a vocês. Eu estou aqui até Deus disser, continua. Enquanto Deus for mudando as coisas, eu estarei acompanhando a palavra do Senhor. E eu continuarei me movendo desse jeito. Mais uma coisa eu estou te ensinando. Hoje você pode estar ouvindo o devocional aqui, de mim, dessa fonte. Mas talvez na próxima semana esse devocional não aconteça mais, irmão. Nem tudo dura para sempre. Não, irmão. A única coisa que dura para sempre são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Nem a sua vida é para sempre. Uma hora você vai morrer. A vida é eterna com Deus. Aí não vai precisar de devocional mais, né, irmão? Mas até lá, nós estamos aqui, irmão. Até a palavra mudar. Até Deus disser assim, cara, vai para outro lugar. Se move. Faz isso, faz aquilo. Até Ele falar, permanecerei aqui. Servindo vocês. Sacrificando por vocês. Eu estou te ensinando, irmão. Não é sobre mim. Eu estou te ensinando sobre a tua jornada. Sabe por quê? Porque daqui a 10, 15, 20 anos, você vai estar cumprindo, você estará cumprindo um princípio de honra, de semear. Não na minha vida, porque talvez a gente nunca mais se veja, irmão. Talvez você ouça meus devocionais há 3 anos e nunca oferte na minha vida. Tá tudo bem, irmão. Deixa eu te falar. Até hoje, não chegou nem a 10% a quantidade de pessoas que adquiriram alguma mentoria nossa ou ofertaram na nossa vida. Foram... Parece loucura, mas mais pessoas que não acompanham os nossos devocionais fazem parte dos nossos encontros do que as pessoas que acompanham os nossos devocionais. Ou seja, mais pessoas que não se encontram comigo diariamente compram a ideia da mentoria que às vezes eu estou apresentando do que as pessoas que estão me vendo todas as manhãs. E eu tô aqui, irmão. Eu continuo aqui e vou continuar aqui. Tá tudo bem, irmão. É isso que eu quero te ensinar nessa manhã. Eu quero te ensinar a semear, sabe por quê? Porque às vezes você vai ter que semear diante da ingratidão. Por que ingratidão, pastor? Porque tem gente aqui, irmão. Hoje eu acordei desse jeito, irmão. Hoje eu preciso compartilhar com vocês sobre algumas coisas que são muito profundas, mas continuem me amando, porque eu continuo amando vocês. Isso é para crescimento, tá? Tem pessoas que vão assistir o nosso devocional aqui há 3 anos e nunca vão compartilhar uma mensagem nossa, sabia disso? Nunca vão nem curtir. Irmão, grande parte das pessoas que nos assistem não são inscritas no nosso canal. São coisas que eu não gosto de falar e eu estou falando aqui para ensiná-los. Porque um exemplo claro é o que eu vivo. É o que eu tenho autoridade para falar. É esse exemplo de você tem que continuar independente das adversidades. Você tem que continuar independente daquilo que fala contra você. Tem gente que, irmão, que me segue no Instagram e fica chateado porque eu passo um tempo sem responder perguntas da forma que eles gostariam de sorrir. Eu falei assim, não tô aqui para ser teu palhaço não, lindão. Pode ir, eu tô aqui para pregar a palavra do Senhor. As caixinhas de perguntas são um bônus. Tem gente que chega
caixinha e fica pela palavra. Tá tudo bem, irmão. Quem mantém o meu ministério é Deus. Quem me mantém aqui é o Senhor. E até que Ele me mova de lugar, eu permanecerei aqui, entregando o melhor, com excelência, dando exemplo para vocês, para que vocês façam o mesmo. Não é porque fulano, ciclano, beltrano não correspondem ao que eu estou entregando que eu vou parar. Não, irmão. Se fosse isso, eu já deveria ter parado há muito tempo esse devocional. Tem pessoas incríveis que nos assistem. Tem pessoas maravilhosas. O Clube das Lulus. Gente, pessoas incríveis. Tem pessoas que estão aqui desde o começo, que são extremamente fiéis a esse propósito. E eu dou graças a Deus. Mas tem pessoas, irmão, que eu tenho convicção que passam, assistem e vão embora. Aí eu te pergunto, eu vou me mover por quem? Por quem está presente comigo desde o começo? Ou por quem é ingrato comigo desde o começo? Por quem? Por nenhum dos dois. Eu vou me mover pela palavra do Senhor. Aprendeu essa lição? Eu preciso me libertar dos dois. Amo quem está comigo desde o começo. E eu reconheço nomes. Inclusive, tem pessoas aqui que acompanham o nosso devocional que tem um contato pessoal da minha esposa. Ela faz parte do grupo. São pessoas íntimas, nós já conhecemos pessoalmente. Thales, já fui na igreja dele. Cara, que final de semana incrível. Foi muito bom. A Aninha a gente já encontrou em Fortaleza. Outras tantas pessoas nós já encontramos no meio do caminho. Estão até hoje aqui. Glória a Deus por isso. Mas eu não continuo pelo meu amor por elas. Eu continuo pelo meu amor por Deus. Porque, irmão, escute isso. Quando você está passando por um momento difícil na sua vida, você tem mais atenção para aquilo que está dando errado do que está dando certo. Então, se de 100 pessoas, 70 forem fiéis e 30 forem infiéis, parece que o peso da infidelidade dos 30 é maior do que o peso da fidelidade dos 70. E mesmo se você inverter a ordem e colocar 70 infiéis e 30 fiéis, irmão, o peso da infidelidade é sempre maior. Porque elas atingem o nosso ego, elas atingem a nossa balança de justiça própria. Eu não estou recebendo tanto quanto estou entregando. Por favor, coloque amor nas minhas palavras, porque eu estou amadurecendo a caminhada de vocês. Eu estou ensinando vocês a estarem em quaisquer lugares e permanecerem. Porque independente se estiverem ou não agradecendo o teu trabalho, independente ou não se reconhecerem o que você está fazendo, independente ou não, se você está tendo a visibilidade que você deveria receber, independente, você está firme. Porque você se libertou de todos. E agora se faz escravo de cada um. Escravo por escolha, não por obrigação. Tem gente que está deixando de semear, irmão. Não apenas na vida de profetas, mas no reino de Deus. Propósitos estão paralisados. Propósitos estão estagnados. Porque pessoas estão estrangulando a semente, irmão. Já teve aqueles que lançaram a semente e fizeram funeral por causa dela. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a semente está debaixo da terra, ela está crescendo. Porque aquele que te deu a boa semente está dando crescimento. Aquele que te deu a semente te dará crescimento. E pelo sangue de Cristo, eu posso até viver do suor do meu trabalho. Mas o que me sustenta é a graça de Deus. Porque agora eu sou filho. Pelo sangue de Cristo eu sou filho. Eu vou continuar trabalhando, me esforçando, mas eu não vou forçar nenhuma porta. Eu vou me esforçar para chegar no lugar que Deus tem para minha vida, mas eu não vou forçar nenhuma porta. Eu vou me esforçar para cumprir o que Deus me convidou a fazer, mas eu não vou forçar nenhum lugar. Eu vou me esforçar, irmão, para cumprir o meu chamado, mas eu não vou me forçar para estar em nenhum altar de nenhuma igreja. Eu vou me esforçar para entregar a palavra que o Senhor me deu, mas eu não vou me forçar
a colocar em lugares que as portas não estão abertas. Você entende isso? Eu vou me esforçar, mas eu não vou forçar. Se esforçar é diferente de forçar. Eu me esforço, mas eu não forço nenhuma entrada. Você não faz força para que a sua semente cresça. Você semeia, ela cresce sozinha. Então, não é esse forçar que te fará mudar de estação. Não. Se esforce e a graça do Senhor te fará mudar de estação. Aleluia, meu Deus, irmão. Eu quero, em nome de Jesus, que Deus fale com você nessa manhã. Que Deus fale com você nessa manhã. Sabe, que Deus fale, que Deus se mova, que Deus transforme a tua vida. Que você aprenda que tudo que Deus faz é perfeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse encontro. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos amadurecido, o Senhor tem guiado as nossas emoções, o Senhor tem guiado as nossas motivações. E eu oro, Pai, em nome de Jesus nesse momento, agradecido, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso. Pai, nos liberta, Senhor, da opinião dos outros, da expectativa dos outros. Nos liberta, Senhor, para que nós possamos servir a todos. Nos liberta, Senhor, de tudo que pode ancorar a nossa vida e nos faz permanecer em tudo que o Senhor tem para nós. Nos guia, nos leve em paz, Senhor, para cumprir o teu chamado, nos leve em paz para ter um dia maravilhoso, que nós sejamos abençoados em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado grandiosamente ao teu coração. Se falou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, lindos. Que Deus te abençoe.